gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra e hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, futuro do Naspenses. Talvez você é uma pessoa que acabou de descobrir o NASP, eu tenho o sonho de ir pro NASP há muito tempo, quer saber um pouco mais do internato, vai pro internato daqui a um tempo, e aí você se depara com esse vídeo aqui dizendo não vá pro internato se você se identificar com um desses 5 tópicos aqui que eu vou estar falando pra você. Se você é novo aqui nesse canal, se você caiu de paraquedas, muito prazer, eu sou a Nicole e nesse canal você vai encontrar vídeos de vários tipos e um dos temas que eu sempre abordo aqui nesse canal é o internato, que foi um lugar que eu morei durante um ano e pouquinho ali. E eu aprendi várias lições e como eu gosto de compartilhar coisas da minha experiência, da minha vida, cá estou eu para falar pra você coisas que eu vi, eu observei de pessoas que moraram no internato, porém nunca tiveram experiências boas. E num ano e pouquinho ali que eu estive no internato, eu fui uma pessoa muito feliz. E eu queria já ir pra lá sabendo dessas coisas. Teria aproveitado muito mais do que eu aproveitei. E sim, eu aproveitei muito, mas tiveram alguns erros ali nesse percurso, ali nesse caminho, que eu gostaria de ter evitado. E por isso eu estou aqui pra te avisar deles antes, para que você não cometa os mesmos erros que eu e tenha uma experiência incrível lá dentro. Então vamos lá, primeira coisa, não vá pro internato se você não gosta de disciplina. Se você não é uma pessoa que gosta de regras, se você é uma pessoa que tem dificuldade em seguir ali, seguir parâmetros, seguir limites, se você é uma pessoa que tem dificuldade com isso, não vá pro internato, ou tenha em mente ali, bem focado na sua cabeça, de que você vai para um lugar onde terão regras de conduta, onde terão regras de vestimenta, onde terão regras de horários ali, onde você vai sim precisar prestar contas daquilo que você faz para outras pessoas, para pessoas da coordenação, da pessoa principalmente ali de dentro dos residenciais, para preceptores, para monitores. Você vai precisar sim dar satisfação para essas pessoas e você vai precisar sim seguir regras. Existem sempre as pessoas que são espertinhas, que conseguem burlar as regras e nunca serem pegas? Sim, existem, mas eu fiz um vídeo aqui falando sobre as regras e quando você vai pra lá ciente de quais são essas regras, fica muito mais fácil você conseguir lidar com elas, você conseguir administrar bem na sua cabeça aquilo que você consegue seguir ou não. Então eu vou falar por mim. O internato que eu morei no começo da minha faculdade foi o NASP Engenheiro Coelho, que fica no interior de São Paulo. E ele é o maior internato do Brasil e da América Latina. Ele é um internato confessional, ou seja, ele confessa, ele professa uma religião e várias das atividades que tem lá são relacionadas à religião adventista. Porém, você precisa ser adventista para estar lá? Não. Eu não sou adventista e eu fui pra lá sabendo que muitas das atividades que estavam lá eram relacionadas à igreja adventista. Eu tinha consciência de que eu estava lá usufruindo da moradia, das atividades, da comida, da lavanderia, da piscina, de todas as coisas que tinham lá fora, que é muito mais seguro, é um lugar, né, todo equipado, todo preparado para receber jovens e adolescentes, enfim, que estão lá no seu período, né, de escola, de faculdade e tudo mais. Eu fui pra lá já sabendo disso e eu já estava acostumada ali com uma educação dentro de casa que sempre, eu sempre precisei falar pros meus pais onde que eu tava indo, meus pais sempre, né, colocaram regras ali pra mim, pra eu seguir, sempre me colocaram alguns limites. Então era uma coisa que pra mim tava tranquila, fora que eu já tinha estudado bastante tempo em colégio adventista, então eu já estava mais ou menos ali ciente que as regras não seriam diferentes das regras que eu encontrava na minha escola, né, porque eu estava principalmente ali no ensino fundamental. Então eu via muita gente assim que estava lá no internato faziam anos e estava reclamando, porque não pode usar regata aqui dentro. As regras, elas não são pra fazer sentido, muitas vezes, elas são pra ser cumpridas. É a mesma coisa que eu digo pra você, talvez você queira ir pra um colégio militar e você também não gosta de disciplina. Talvez você deva repensar aí se é realmente isso que você quer, quais são as motivações pelas quais você quer estudar no colégio militar, que as regras vão ser, com certeza, muito mais rígidas do que as regras de um internato, tá? Que são modelos tradicionais, são modelos de educação de conduta que são mais tradicionais e que vão exigir que você seja disciplinado. Segunda coisa, não vá pro internato se você não tá disposto a fazer amizade, tá? Isso
não vai rolar. Eu tô falando isso porque, tipo, nossa, uma pessoa jovem não quer fazer amizade, por mais tímida que a pessoa seja, como assim ela não quer fazer amizade? Porque eis que um dia, quando eu tava lá no internato, eis que um dia eu acordo de manhã, vou lá pro refeitório pra tomar o meu café antes da aula, e quando eu chego lá na mesa que eu costumava me sentar, tinha um rapaz que tava conversando com uma menina que tinha acabado de chegar. Isso tava no segundo semestre da faculdade e a menina tinha acabado de chegar, era o primeiro semestre dela. E o rapaz, pelo que eu percebi, ele era veterano, e ele tava conversando com ela e ele tava reclamando muito da instituição pra ela. Não, porque aqui as pessoas elas são metidas, as pessoas elas são ruins, elas são rudes. Eu não consegui fazer um amigo enquanto eu tava aqui nessa faculdade, nesse internato. Eu não fiz nenhum amigo. Mas eu também nem faço questão, sabe? Eu também não faço questão de fazer amigo. E você via que ele tava amargurado, realmente, porque pelo que eu entendi, ele tinha feito uma ideia na cabeça dele de que as pessoas que estavam lá, ninguém ia ser digno de fazer amizade com ele. E foi isso. E assim, gente, pode falar, ah, mas você não conhece a vida da pessoa, não sei o que. Pode ser. Mas da forma como ele tava falando, e tinha outros amigos ali comigo, e a gente tava conversando, e não tinha como não ouvir, porque ele tava conversando com ela bem perto da gente. Nossa, parece muito que eu tava ouvindo a conversa dele, mas eu juro que eu não tava, gente. Mas tava eu e os meus amigos, e a gente tava tentando conversar, e o menino falava bem alto, assim, sabe? E ele falava, e a menina, coitada, ela tava, tipo... ela não queria ser grossa ali com ele, ela não queria ser rude e ela tava ouvindo e ela tava, não sei o que. E você vê o tanto que ela ficou desanimada depois dessa conversa. E depois, graças a Deus que isso não influenciou ela, porque depois eu vi ela cheia de amigos lá, andando com bastante gente. Então foi uma coisa assim, que me marcou muito. Então, se você é uma pessoa que é desanimada, que não se permite fazer amizades, não vá pra lá. Sinceramente, não vá pra lá, não ser esse tipo de pessoa, porque isso é bem chato e assim, eu acho que nem a pessoa mais tímida que eu conheço, ela não faria amizade no NASP, porque o pessoal realmente se empenha muito pra fazer amizade, sabe? Pode demorar até, sei lá, 1, 2 semanas, mas você vai encontrar ali um grupo que você vai fazer amigo. Inclusive, uma coisa que eu sempre reforço muito aqui pra vocês é participem dos grupos do NASP, sabe? Participem de grupos de teatro, participem de corais, de grupos de música, de escolas sabatinas, participem, enfim... Todas as atividades que tem lá, que tem de grupo, são ótimas oportunidades fora da faculdade ou fora do ensino médio para você conhecer pessoas. Então, às vezes você pensa, eu não conheci ninguém na minha sala de aula. Você vai ter umas milhares de outras oportunidades de conhecer outras pessoas e fazer amizade. Então, assim, não se isole, realmente faça amizade com as pessoas e seja feliz. Sério, você pode levar muitas experiências incríveis de lá. Tópico número 3. Não vá pro internato se você não sabe lidar com choques culturais, porque, acredite em mim, você vai lidar com muitos choques culturais. Primeiro porque existem muitas pessoas estrangeiras lá no NASP, então você vai conhecer gente de todos os lugares do mundo. Gente, um menino que eu conheci, que eu fiquei, cara, acho que é a pessoa de mais longe, assim, do lugar mais aleatório que eu nunca pensei que eu ia conhecer, foi um menino do Irã. E ele era muito legal, muito gente boa. E assim, você vai ter choque cultural. Você vai ter choque cultural com as pessoas, não só esses estrangeiros que eu tô falando, mas principalmente choques culturais com pessoas do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, no quarto que eu morei, tinham meninas de várias regiões do Brasil. Eu, do estado de São Paulo, uma das minhas amigas era do Mato Grosso do Sul, a outra era de Goiás, se eu não me engano, e a minha outra amiga era da Bahia. Então, assim, eram 4 culturas diferentes no mesmo lugar. Era muito, muito, muito legal e era muito divertido, assim. Você acaba lidando com culturas muito interessantes dentro do mesmo país e é muito, muito massa mesmo. Eu já falei em outras oportunidades em outros vídeos que vão estar na playlist aqui sobre o internato, que eu já fiz amizade com pessoas do Peru, com pessoas do Equador, pessoas da Tailândia, da Indonésia, dos Estados Unidos, do Panamá. Lá no NASP a gente também tem coral dos hispanos, coral dos africanos, existe centro de línguas para você poder se preparar para fazer intercâmbio. Então, se você não está disposto a lidar com choques culturais, não vá. Não tem que falar, não vá. Se você tem dificuldade, se você é uma pessoa, talvez, que você acha que você tem muitas barreiras para serem quebradas ali, de preconceitos mesmo, não são nenhum preconceito assim da forma pejorativa, mas sim, tente trabalhar isso antes de você ir, pra você ir ciente de que você vai sim lidar
com choques culturais. Quarta coisa, não vá pro internato se você é uma pessoa acomodada. Além dos choques culturais, você vai ter choques de outras coisas diferentes. Então eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que eu não sou da religião adventista e eu tive choques de religião, né? De estar em contato com uma religião diferente da minha. Foi algo que, sim, mexeu bastante comigo ali no começo e eu tive que aprender a lidar com uma outra forma de prestar culto, com uma outra forma de crenças e de ideias que as pessoas têm. E eu tive que lidar isso da melhor forma possível, até porque é uma questão de respeito, né, à religião do outro também. As pessoas me perguntam, e você não virou adventista depois que você foi pro colégio adventista, pro internato adventista? Não, eu não virei porque isso vai da convicção de cada um. Mas assim, eu não fui acomodada ao ponto de eu deixar que isso da religião, que uma coisa que fosse diferente pra mim, isso me impedisse de eu sair da minha bolha, da minha caixinha ali onde eu morava. Eu acho que cada etapa da nossa vida requer que a gente não seja acomodado, que a gente esteja disposto sim a sair da zona de conforto e fazer coisas diferentes para que a gente possa crescer como ser humano e ter experiências incríveis nessa nossa vida, que ela é muito curta, só que ela pode ser muito rica, muito cheia de coisas incríveis pra gente fazer. E a quinta coisa, não vá pro internato se você é uma pessoa impaciente. Porque muitas vezes você vai chegar ali no internato e você vai querer fazer amizade com todo mundo rápido, e você vai querer mostrar pra todo mundo que você sabe fazer isso, que você sabe fazer aquilo e tudo mais, e as pessoas, elas precisam do tempo delas pra elas poderem lidar com você também. Enfim, você precisa também ter paciência pra poder aprender sobre aquele lugar. Tudo ali é diferente, tudo ali é novo, e tem muita gente que também tá vivenciando isso junto com você, essa coisa de novidade, mas também tem muita gente que já tá ali há anos vivendo no internato, sei lá, desde o ensino fundamental. Então assim, a gente precisa ter paciência e saber ali gerenciar o nosso tempo. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas não vá pro internato se você não sabe gerenciar o tempo. Essa questão tanto da paciência como da disciplina, acho que junta nesse combo e é isso. Não vá se você não sabe gerenciar o seu tempo, porque vai ter várias atividades incríveis pra você fazer e muitas vezes você não vai ter tempo para fazer todas, então você vai precisar literalmente decidir se você vai assistir uma orquestra tocando, ou se você vai assistir a palestra de um arqueólogo. Literalmente isso já aconteceu comigo e foi uma das coisas que eu fiquei assim, eu não acredito que eu não vou conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O pouco de tempo que eu fiquei especificamente dentro do internato que o UNASP, que é a minha faculdade, oferece lá pra gente, foi um período muito incrível pra mim e é por isso que eu continuo falando mesmo que eu não esteja mais lá. Eu vou voltar para o UNASP, né, voltar pra minha faculdade em agosto desse ano, não vou voltar mais para o internato por várias questões e eu posso vir aqui fazer um vídeo falando sobre isso, porém no internato você vive coisas incríveis e vivencia coisas muito legais que em nenhum outro lugar você vai vivenciar. E eu incentivo todo mundo a ter essa experiência pelo menos uma vez na vida, de estar num lugar diferente e se permitir experienciar coisas assim. Se você gostou desse vídeo, já curte, já comenta aqui embaixo também bastante pro YouTube poder entender que esse vídeo é relevante e enviar pra mais pessoas que também estão à procura de saber mais sobre o internato. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu vou te fazer um convite pra você se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Me segue nas minhas redes sociais que estão aqui, é Nick B. Sierra em todas elas. E é isso, gente. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!